Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui. Esse vídeo é um pouquinho diferente, eu preciso muito da opinião de vocês. O Flamengo hoje está numa encruzilhada. Tem duas decisões aí tem uma decisão importante e dois caminhos aí que ele pode tomar e que nenhum deles dá garantia de resultado, então precisa ser embasado a partir de muitas informações, mas não quer dizer que a partir dessa decisão tudo vai dar certo. Uma decisão: Flamengo demitir o Paulo Souza e trazer o Jorge Jesus, que está de volta aí. Quem acompanha aqui o canal sabe que ele não veio para ser homenageado em carnaval, não. Ele veio para botar a cara, realmente para pressionar a torcida do Flamengo, para pedir pela volta dele, para pressionar o clube. E é exatamente isso que está acontecendo. Aliás, as declarações dele corroboram cada vez mais por isso, falando que com esse time ele ganharia tudo novamente, ou até melhor do que 2019. Também declarou que ele não gosta de assistir esse time ao vivo, porque não consegue ver os meninos em apuros e tal. Ou outro caminho é permanecer com Paulo Souza e falar: Jorge Jesus, siga o seu caminho, a gente vai seguir o nosso aqui. Quando você tinha contrato aqui, você saiu e tal. Bom, essas duas possibilidades podem dar certo ou podem dar errado, não é garantia nenhuma de volta, e eu vou trazer algumas informações para embasar a sua opinião. Eu quero muito a sua opinião aqui no comentário, eu quero sentir como é que está o termômetro aí da torcida rubro-negra quanto a essa questão, principalmente agora que as coisas estão se afunilando. O Flamengo fez uma partida ruim aí contra o Tajeres, o time não evolui muito dentro de campo e o torcedor está começando a perder a paciência. Justamente nesse momento temos o Jorge Jesus falando que até dia 20 ele está aí apto para ouvir qualquer tipo de proposta, e é por isso que eu vou dar essas informações. Mas antes, deixa eu te fazer um pedido: já se inscreve no canal, aciona o sininho. Inscrito, aciona o sininho para receber todos os conteúdos que a gente recebe por aqui. Deixa o curtir e comenta, que aí quando você faz isso é uma forma de você patrocinar esse canal, de você mostrar que você quer que esse canal cresça, que você quer me ajudar a fazer com que os conteúdos que a gente traz por aqui sejam cada vez mais frequentes e por aí vai. Então já faz aí o que eu estou te pedindo, é uma ajuda muito grande que você me dá. Vamos para as informações importantes aí. Bom, todo mundo está acompanhando a novela do Jorge Jesus, a nova novela do Jorge Jesus. Já tivemos vários capítulos desde 2019. Ele acena que quer voltar. É lógico, ele não vai voltar de graça. Tem muitas coisas envolvidas, muitas informações aí para eu trazer para vocês. Mas eu quero, e é por isso que eu quero a opinião. Eu quero sentir como a torcida está lidando com a situação. Como pontos positivos da volta do Jorge Jesus, nós temos dois principais. Primeiro, o Jorge Jesus hoje é um treinador melhor que o Paulo Souza. Quer dizer que no futuro o Paulo Souza não possa se desenvolver taticamente, não pode se desenvolver do ponto de vista que eu acho que é mais fraco nele, que é a gestão do grupo. Pode. O futuro do Paulo Souza pode ser glorioso, ele pode se desenvolver muito ainda na carreira, mas hoje, com condições para entregar nessa temporada e na próxima, o Jorge Jesus é um treinador melhor. Quem lembra aí da temporada de 2019, for assistir qualquer jogo do Flamengo, partidas em que o time atuou bem ou o time atuou mal, que tivemos também partidas em 19 que o Flamengo não jogou tão bem, em todas elas o Flamengo tinha um padrão de jogo definido, muito claramente definido. O time tentava jogar o tempo inteiro na maior intensidade. O time tinha muitas jogadas ensaiadas de lateral, escanteio, tinha padrões de marcação, tanto no ponto de vista defensivo quanto ofensivo. Então, quer dizer, o Jorge Jesus hoje é um treinador mais completo que o Paulo Souza e a entrega seria imediata. Eu acredito que o Jorge Jesus pegando esse time, nós já veríamos uma melhora veloz, rápida, principalmente por ele já conhecer parte desse elenco. Então, se o Flamengo cometesse aí essa, de certa maneira, loucura de fazer uma demissão, interromper um trabalho que ainda está no início, que é de certa forma início ainda do Paulo Souza, pagando a multa, e trouxesse o Jorge Jesus, dentro de campo as coisas melhorariam, acredito, imediatamente. Você pode falar, mas é claro que o Jorge Jesus tinha um time que estava melhor naquele momento. Se a gente for olhar, por exemplo, a linha defensiva hoje do Paulo Souza, tem média de idade de 34 anos. 33,77777. Bom, 35 anos de média de idade, uma linha defensiva muito velha, a linha que jogou contra o Tajeres. Uma linha defensiva muito lenta para um estilo de jogo, por exemplo, que o Jorge Jesus implementou lá em 2019, graças a um Rodrigo Caio veloz e bem fisicamente, a um Pablo Mari veloz e bem
fisicamente, há um Rafinha em talvez seu último ano bom na carreira, há um Felipe Luiz também muito diferente desse que nós estamos vendo hoje. Então isso tudo precisa ser levado em consideração, mas eu tenho certeza que com o Jorge Jesus assumindo esse time, muitas coisas mudariam, talvez até em peças, e essa linha não estaria tão velha como está agora. De repente utilizaria alguns outros jogadores da base, faria algumas movimentações, e esse time estaria melhor dentro de campo, teria um padrão mais definido, teriam jogadas ensaiadas, coisas que faltam ao Flamengo do Paulo Souza. Então esse é um ponto positivo claríssimo. Segundo ponto positivo de uma vinda do Jorge Jesus agora é espantar de vez o fantasma Jorge Jesus. Não tem um rubro-negro que não vincule a imagem do Jorge Jesus às felicidades que viveu lá em 2019. Eu sou um deles, eu olho para o velhinho, não tem como você não lembrar dos momentos felizes daquele ano perfeito do Flamengo, ou quase perfeito, e vincular a imagem dele às tiradas que ele tinha, ao jeito que ele comandava. A torcida se identificou muito com ele, mas é fato também que nenhum outro treinador conseguiu trabalhar direito com calma no Flamengo, sem ter a enorme pressão de corresponder exatamente ao que o Jorge Jesus fazia. Existem outras formas de ganhar, existem outros bons treinadores do mundo, Jorge Jesus não é o melhor do mundo, e todos são diferentes. E a torcida do Flamengo, jogadores e diretoria esperam novamente uma réplica do Jorge Jesus, e isso não vai acontecer de jeito nenhum. Se o Ancelotti chegasse hoje no Flamengo, em algumas partidas, talvez se as coisas não dessem certo logo de imediato, já teria gente comparando ele ao Jorge Jesus de 2019. Então, a volta do Jorge Jesus seria uma maneira da gente encerrar essa comparação constante o tempo inteiro, porque se ele voltasse, fosse bem, campeão, o Flamengo poderia... Aí, felicidade, todos felizes, e o Flamengo poderia aprender, até uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais adiante no vídeo, poderia aprender aí um pouco com o Jorge Jesus para o futuro. O Jorge Jesus não é eterno no Flamengo, o Zico não foi, o Coutinho não foi, o Carpegiani não foi, o Carlinhos Violino, de uma classe exemplar, comandar o Flamengo várias vezes, também não foi eterno. O Jorge Jesus não vai ser, mas aí o Flamengo poderia usufruir melhor, teria uma temporada ou duas ou três de títulos, novamente aí de utilizar essa qualidade dele para fazer um clube cada vez mais forte, e podia evoluir em outros sentidos que ainda não foram trabalhados. Agora, uma outra questão é que se fosse mal, aí o fantasma Jorge Jesus estaria de vez desfeito, já que a torcida entenderia que não existe só uma pessoa capaz de fazer o time vencer, ou um treinador capaz de implementar aquele jeito de jogar que a torcida gosta dentro de campo. O Flamengo deveria seguir em frente e precisaria seguir em frente, já que teria experimentado um trabalho do tão amado Jorge Jesus que não deu certo de alguma maneira. Não é essa a opção que a gente quer aqui nesse canal, você sabe disso, você que acompanha o canal sabe disso. Bom, então esses seriam os pontos positivos de uma volta agora do Jorge Jesus, uma volta imediata. E os negativos, Vinícius? O que pode ter de negativo de trazer o Jorge Jesus de volta? Jorge Jesus de 2019, que nos deu tantas alegrias. Bom, primeiro ponto negativo, o valor da multa do Paulo Souza. Tem muita gente falando, olha, mas é só pagar os 20 milhões. O Flamengo tem uma renda hoje anual em torno de 1 bilhão e 80 milhões. 20 milhões é tanto dinheiro assim, 20 milhões de reais? Mas não é só isso. 20 milhões de reais o Flamengo precisa pagar de multa ao Paulo Souza, precisa pagar a multa também dos integrantes da comissão técnica, da comissão técnica dele, mas além disso precisa contratar o Jorge Jesus. E aí substituiria um salário do Paulo Souza, que é um salário bem menor, para um salário entre treinador e comissão técnica de mais de 2 milhões de reais mensais a mais. É como se o Flamengo estivesse fazendo um movimento que encareceria o seu ano em algo em torno de 60 a 80 milhões de reais no ano, só com essa movimentação de demitir o Paulo Souza e trazer a nova a comissão técnica do Jorge Jesus. Bom, muita gente vai falar, ok, mas também uma eliminação numa Copa do Brasil, em uma competição numa Libertadores, por aí vai, só a premiação já pagaria a diferença desse valor. É uma escolha que o Flamengo precisa fazer. A vinda do Jorge Jesus não é garantia que o Flamengo vá ser eliminado, que o Flamengo vai ser campeão de tudo, ou que vai ser eliminado com o Paulo Souza. De repente a diretoria pode entender que o Paulo Souza pode engrenar esse trabalho aí e de repente ser campeão, ter os grandes títulos aí na temporada também.
Essa é uma escolha que o Flamengo precisa fazer. É por isso que eu quero a opinião de vocês. A gente está mostrando as informações aí para saber o que você acha. A segunda coisa negativa, e aí eu quero conversar com vocês aí, na verdade são duas negativas e uma que pode melhorar. A segunda coisa negativa é que o Jorge Jesus vai passar, a gente já falou isso aqui no momento anterior. E aí o Flamengo sempre vai ter que buscar treinadores estrangeiros, já que no Brasil a gente não está vendo grandes expoentes aí, não está vendo grandes possibilidades para contratar. O Flamengo vai contratar quem hoje, brasileiro? Não temos muitas opções. E os treinadores estrangeiros podem olhar o Flamengo com maus olhos a partir de então. Quer dizer que eles trazem um treinador de fora, perdão, o treinador traz a família, se organiza e aí com 3, 4 meses ele já demite para trazer um outro treinador que é mais linkado com a torcida. Os treinadores mundiais podem olhar para o Flamengo com um pouco de desconfiança a partir de então. O Flamengo tem ainda mais dificuldade na hora de fazer as negociações com os treinadores estrangeiros. Então essa é uma questão que precisa ser analisada. Uma outra coisa que precisa ser analisada é o seguinte: o Jorge Jesus voltando, a comissão técnica voltou, em 2019 ele fechou, pegou a chave do CT e ele era o dono do futebol do Flamengo. Faremos isso novamente? Se fizermos isso novamente, nós teremos um problema, que é a hora que o Jorge Jesus for sair. Ele vai sair em algum momento, ele já não é nenhum garoto. Voltaremos à estaca zero que nos encontramos aí agora e nos encontramos em 2020, quando a gente pegou a chave do vestiário e falou: opa, estamos sem nada, estamos sem comissão técnica, estamos sem departamento de fisiologia, estamos sem departamento de inteligência, era tudo feito pelo Jorge Jesus. Se fizermos isso novamente, nós futuramente nos encontraremos no mesmo espaço que estamos agora. Esse limbo de profissionais medianos, esse limbo de desempenho na hora da estruturação do jogo do Flamengo, e é isso que não pode acontecer. Minha sugestão, se for a ideia, é trazer realmente o Jorge Jesus. O Flamengo precisa ter gente dele dentro da comissão técnica do treinador. O Flamengo precisa impor que o treinador aceite que pessoas de dentro do clube entendam o que o Jorge Jesus está fazendo, tanto do ponto de vista de método pedagógico de treino, de acompanhamento fisiológico, de acompanhamento tático e de inteligência. O Flamengo precisa entender o que o Jorge Jesus faz com o futebol do Flamengo. Não pode deixar para que, se ele for embora, tudo seja perdido e fiquem apenas os jogadores. O jogador é coisa que passa, o que importa é o método e o processo. O Flamengo precisa ter esse processo na ponta da língua. Bom, essas são as coisas positivas e negativas. Eu preciso muito saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês acham. Permanece Paulo Souza ou volta Jorge Jesus? O Flamengo que arque aí com o que tiver que pagar de dinheiro, arque com as possíveis consequências, mas tenha o melhor dentro de campo logo agora. E aí, qual é a opinião de vocês? Estou muito curioso, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, acione o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. Você quer saber a minha opinião, né? Quem ficou aqui quer saber a minha opinião. Minha opinião, eu faria essa loucura. Eu acho que o Paulo Souza pode dar certo ainda, as coisas podem evoluir. Acho que ele pegou um momento ruim no Flamengo, a diretoria não o ajudou fazendo a reestruturação do time que ele precisava antes, mas eu falaria: Paulo Souza, nós temos um contrato, eu vou cumprir com você. Como que eu vou cumprir? Pagando a sua multa. Jorge Jesus, vem, vamos acabar de vez com essa discussão da sua volta ou não, vamos... Vamos fazer você entregar o melhor aí dentro de campo, e torceria muito para que as coisas dessem certo, e claro, com gente do Flamengo para entender o processo dele, para que quando ele decida voltar a Portugal, o Flamengo não passe mais o perrengue que passou depois de 19, depois de 20, na verdade, da saída dele em diante. Bom, esse foi o vídeo agora, espero que vocês tenham gostado. Mengo é paixão, valeu!